E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos falar de mais um dos problemas do milênio da lista do Instituto Clay Mathematics, a hipótese de Riemann. Essa que é o santo graal da matemática pura. Tá curioso? Então fica comigo até depois da vinheta. Até lá. Bem, pessoal, gostaria de começar esse vídeo agradecendo demais a vocês. Nós terminamos o ano com 700 inscritos, 700 e poucos inscritos nessa incrível comunidade. Agora já estamos chegando próximo a 800. E isso tudo, claro, é graças ao meu trabalho e ao compartilhamento de vocês, o engajamento de vocês. Os comentários estão incríveis, eu estou adorando respondê-los. Então, comenta aqui embaixo, perguntas super interessantes que estão chegando. Comenta aqui embaixo, não deixa de se engajar e discutir ciência. É nosso papel discutir ciência aqui nesse canal, tá certo? E hoje, claro, para vocês verem que eu realmente trago o que vocês me escrevem nos comentários, você que sabe que comentou isso, eu tô fazendo esse vídeo porque você me falou, eu puxei ele para frente e vamos falar sobre a hipótese de Riemann, um outro problema do Instituto Clay Mathematics. Para quem não sabe, eu já fiz 2 vídeos falando de outros problemas do milênio, apenas um deles já foi resolvido, que foi a conjectura de Poincare, tá certo? E hoje a gente vai falar de um problema que não está presente só na lista do Instituto Clay, certo? Por volta de 1900, na virada do século XX, David Hilbert, que foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos, apresentou em um congresso em Viena uma lista de 10 problemas que ele julgava imprescindível que os matemáticos resolvessem, os problemas mais importantes de todos os tempos. Hilbert, depois trabalhando um pouco mais nessa lista de problemas, expandiu para 23 problemas e que poucos deles já foram resolvidos, muito menos da metade, tá certo? Então, depois vocês podem pesquisar um pouco mais a respeito da lista de Hilbert, dos problemas de Hilbert, mas só existe um problema que é comum entre a lista do Instituto Clay de Mathematics e a lista de Hilbert, que é a hipótese de Riemann. A hipótese de Riemann traz à tona os nossos queridos números primos novamente. Essa hipótese basicamente tenta prever o comportamento dos números primos no nosso universo. Todo mundo sabe que os números existem comportamentos. Uma reta, por exemplo, você sabe exatamente onde encontrar os números pares, ou onde encontrar as raízes desses números pares. Os comportamentos deles são muito bem controlados e bem fáceis da gente percebê-los. Já os números primos, por conta dessa incrível complexidade de distribuição dos números primos, ninguém sabe dizer exatamente quantos números primos existem até um determinado número, muito menos quais são eles. E para descobri-los, isso é um problema de complexidade absurda computacionalmente, tanto que é um dos problemas do milênio, descobrir uma forma polinomial de verificar problemas NP, né? Caso você não tenha visto meu vídeo de P igual a NP, vai lá dar uma olhadinha. E aí, justamente por causa dessas complexidades, igual eu estava comentando, a criptografia, por exemplo, ela toma base dos números primos para montar a sua segurança. As criptomoedas instanciadas em blockchain, por exemplo, utilizam demais a teoria dos números primos para se proteger e manter a sua validade. Isso tudo eu explico no vídeo de P igual a NP novamente. O que diz a hipótese de Riemann? A hipótese de Riemann diz o seguinte: a função zeta de Riemann, que é essa função que está aparecendo, possui zeros, ou seja, lembra no ensino médio, quando a gente calculava quando a equação de segundo grau daria zero, a gente usava a nossa famigerada fórmula de Bhaskara. Bem, essa equação, que é chamada função zeta de Riemann, assume zeros em números inteiros pares negativos, ou seja, menos 2, menos 4, menos 8, menos 6 e por aí vai. Elas sempre assumem zero. Você pode pegar qualquer um desses números e substituir, e aí você vai ver que ela tende a converger a zero, essa função. Esses são os zeros triviais da função zeta de Riemann, porque o comportamento deles é claro e a maneira que a função foi estabelecida faz com que esses zeros apareçam de forma natural, ou seja, são os zeros triviais. Agora existem zeros que são não triviais. Os zeros não triviais da função zeta de Riemann
assumindo sua forma complexa. E para você que não lembra, um número complexo ele é composto de uma parte real somado a uma parte imaginária nesse formato. Por exemplo, A mais BI, onde A e B são números reais, só que I é o número imaginário. Então a gente tem uma parte real e um número real multiplicando um número imaginário. Acontece que Riemann, buscando os zeros não triviais de sua função zeta, ele acabou percebendo um estranho comportamento. Todos eles estavam em cima da reta crítica, que ele chamava de parte real igual a meio. Se vocês estiverem vendo nesse gráfico, o gráfico o gráfico coordenado dos números complexos, do plano complexo, ele é composto de um eixo real, igual vocês estão vendo, e o eixo y assume a forma do eixo complexo. O que a hipótese de Riemann diz que, como Riemann achou que vários zeros estavam em cima dessa reta crítica igual a meio, parte real igual a meio, ele disse o seguinte: todos os zeros não triviais da minha função são de parte real igual a meio. É só isso que a gente tem que provar. Que os zeros triviais da função zeta de Riemann têm a parte real igual a meio. Se tiverem, a gente simplesmente traçou uma linha em que vão conter as nossas raízes para as funções zeta de Riemann. E aí que está a parte magnífica. Os expoentes dessas funções são os números primos. Então a gente acharia o comportamento dos números primos e a gente saberia dizer com exatidão e melhorar uma fórmula que Gauss, aos seus 15 anos, novamente Gauss sendo trazido de volta para a história, Gauss com seus 15 anos conjecturou e fez uma aproximação de quantos números existiam. Números primos existiam entre um e outro. Então, se você pegar os números entre 0 e 10, por exemplo, você joga nessa fórmula de Gauss 10 logaritmo de 10 e você vai encontrar uma aproximação muito boa de quantos números primos existem entre um determinado número e 0. Tá certo? Essa fórmula fica incrivelmente mais precisa quando a gente vai para números absurdamente grandes. Acontece que, computacionalmente, nós já achamos 10 trilhões de raízes não triviais da função zeta de Riemann. E todas elas, eu repito, todas as 10 trilhões têm a parte real igual a meio. Então você deve estar me perguntando: ah, Lucas, então a gente provou a hipótese de Riemann. Os 10 trilhões... Então, acontece que na matemática, e eu vivo dizendo isso, 10 trilhões é um número muito pouco. Ninguém garante que na raiz 10 trilhões e 1, a parte real vai ser igual a meio. E a gente não pode ficar computando esses números ad infinitum. A gente tem que saber, nós temos que chegar numa conclusão. E essa é a hipótese de Riemann. Existem várias coisas, várias outras conjecturas que estão pendentes de prova para caso a hipótese de Riemann seja verdadeira. Ou seja, eu, Lucas, vou fazer a conjectura do Lucão. Então eu falo que esse celular só vai ser preto se a hipótese de Riemann for verdadeira. E eu vinculo a minha conjectura a uma outra conjectura. E qual é a parte boa disso? Eu não preciso provar a hipótese de Riemann só para provar a minha conjectura. Como ela está vinculada à hipótese de Riemann, se eu provar a minha conjectura, eu consequentemente provo a hipótese de Riemann. Então, por exemplo, pegando a fórmula que Gauss desenvolveu com 15 anos, um grande matemático contemporâneo disse o seguinte: se um erro entre a função que Gauss estabeleceu, que a gente chama de π de x, tá? Π não é o número π, é a letra que Gauss escolheu para exemplificar essa função. E a função um pouco mais suavizada que Euler fez da fórmula de Gauss, que é uma versão integral que eu vou deixar aqui para vocês. Se a gente achar o número que essa função previu, a função de Gauss previu, e subtrairmos do número que essa função na forma integral previu, esse número tem que estar contido, ou seja, ele tem que ser sempre menor do que uma constante c, raiz de x logaritmo de x. Uma constante c, raiz de x logaritmo de x. Essa é uma das conjecturas feitas hoje em dia.
ele conseguiu falar exatamente isso. Ou seja, a gente não precisa necessariamente provar que todos os zeros não triviais da função zeta estão na reta crítica de parte real igual a meio. Nós podemos pegar essa função que esse matemático estabeleceu, de que esse módulo, certo, dessa diferença, a diferença entre essas funções, se ela realmente for menor e a gente conseguir provar isso, de tabela a gente prova a hipótese de Riemann. E para isso, se a hipótese de Riemann for provada correta, várias as áreas da matemática vão abrir portas para a gente estudar várias e várias coisas novas. E se ela for provada que não é válida, bom, eu tenho uma notícia triste para dizer que vários matemáticos vão poder pegar o seu diploma e seu trabalho da vida inteira e dar uma rasgada nele. Essa foi a hipótese de Riemann. A gente começa a perceber na matemática que os problemas mais sofisticados e mais complexos de serem resolvidos possuem enunciados até que fáceis de serem ditos. A hipótese de Riemann diz que todas as funções, todos os zeros triviais da função zeta de Riemann estão na reta crítica de parte real igual a meio, e isso nos possibilitaria prever o comportamento dos números primos no universo, tá certo? Muito simples. E até agora nenhuma prova. Pessoal, gostaria de agradecer demais a audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha. Ficou alguma dúvida na minha explicação? Deixa aí nos comentários, a gente discute, a gente aprimora isso daqui. Ajuda bastante se você compartilhar esse vídeo. No mais, eu agradeço muito a audiência de vocês e a gente se vê numa próxima ocasião. Tchau, tchau.